Olá pessoal, meu nome é Kelly Farias Lima, sou professora da Rede CETEPS e hoje vamos ter aula de práticas de negócios imobiliários. Tá? Nós vamos ter uma noção básica de como que é o início, que é a captação, e a finalização, que é os nossos honorários. E eu quero que vocês que estão aqui ou estão em live, qualquer dúvida, eu gosto de estar sempre participando com experiências que vocês tiveram no decorrer do estágio. Eu falo que aqui na prática, na teórica, é mil maravilhas, mas é na prática, cada cliente é uma situação que vocês vão estar aprendendo, que é o que eu vou estar também passando para vocês aqui no decorrer da aula, tá? São umas situações que aconteceram comigo que eu sei que vocês vão, puxa, aconteceu com a Kelly e eu não quero que isso aconteça comigo, tá? Então, todos vocês aprenderam na aula de operações, no CDC, legislação, o nosso artigo 3º, que é da Lei 6.530/78. Vocês lembram o que diz? O que compete o corretor de imóveis? Lembra? Então, o que compete o corretor de imóveis? A exercer, né? O corretor de imóveis a exercer a intermediação na compra e venda e permuta e locação de imóveis, ou seja, nós somos o quê? Intermediários, tanto com inquilino e proprietário, como comprador e vendedor. Nós sempre vamos estar sempre em ambas as partes. Lembrem disso, tá, gente? O que acontece quem não é corretor de imóveis, que são os picaretas? Eles acham que é só juntar o comprador e o vendedor, que aí já finalizou uma venda e por isso fica, e aí querem receber comissão. E não é dessa maneira. Se vocês forem ver ao pé da letra como é a profissão do corretor de imóveis, nossa, é uma responsabilidade muito grande. E eu vou estar mostrando para vocês o que é a função do corretor, o que necessita dele estar vendo documentação para orientar tanto o comprador como o vendedor, como o proprietário e o inquilino, quem for mexer com locação de imóveis. Tá? E também podendo opinar quanto à comercialização imobiliária. Então nós, pela Lei 6.530, a gente pode opinar quanto à comercialização imobiliária. Uma dica que eu quero deixar para vocês: não façam avaliações de graça. Ah, Kelly, mas o meu parente lá pediu tudo. Não, nós temos que valorizar a nossa profissão, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula, quando for falar sobre honorários. Tá? Nós temos uma tabela referencial que lá diz todas as informações do que você pode estar cobrando dos seus clientes. Tá? A avaliação hoje, professora, em média, quanto por residência? Então, é o que eu vou dar uma dica para vocês, porque tem vários tipos de avaliação. Por exemplo, de venda, porque tem também a judicial, você pode estar também, o cliente fala que precisa particular. Então, se ele quer uma coisa simples, eu posso estar cobrando um salário mínimo, tá? Isso tudo pela nossa tabela referencial. Dentro de uma ética, assim, teria que ser um salário mínimo, né? Isso, uma coisa simples. Nada de R$100, não. Não, nada de R$100. Vamos supor, ele quer deixar um imóvel com você para vender. Então, eu batalho pela exclusividade. Tá? Então, não, eu não quero a exclusividade, porque eu vou deixar... Porque o que acontece? Você faz a avaliação, depois ele me procura o Wagner, aquele que fizer a avaliação, que vai encher os olhos dele, vou deixar com o Wagner, porque ele avaliou o meu imóvel lá em cima. Tá? Então, é uma coisa que a gente... Não é uma situação que ele vai passar para você as fotos, e sim, você tem que ir lá em loco. Então, gera gastos, gera seu tempo. Mas para avaliar, tem que ser avaliador agora, né? Não, depende da situação, que é o que eu vou explicar para vocês. É uma opinião de valor, né? Isso, nós fazemos avaliação mercadológica. Tá? Até porque quando o cliente te perguntar quanto que vale meu imóvel, você tem que saber fazer a avaliação. É o que nós vamos aprender daqui a pouco. Tá? Então, voltando na questão de valores, de que você pode estar cobrando, tá? O simples, se ele não quiser, não sei se eu vou deixar para vender, eu estou me separando, eu preciso saber quanto que vai ficar, mas eu preciso do simples.
Aí sim, aí você pode cobrar um salário mínimo, tá? Agora se ele fala assim, Kelly, eu quero deixar o meu imóvel para garantia para banco, aí você vai ter que fazer um TCC, que é o técnico de TCC, é o PITAM, é o PITAM. Você está aprendendo um laudo de avaliação? Não, Você vai fazer um PITAM, vai fazer um parecer técnico de avaliação mercadológica. Isso. O técnico, ele pode fazer isso então, né? Para fazer o PITAM, é o que eu vou falar para vocês, uma dica, fazer o curso de perito judicial imobiliário aqui do CETEPS. Maravilha! Porque o que vai acontecer? Você vai ter o modelo do PITAM, porque você precisa saber, aquilo que eu falei antes de começar a aula, você precisa ter a prática, porque a teórica aqui é super fácil. Pegou um cliente, se depara com uma situação, você já dá uns frios na barriga. E uma avaliação é isso. Quando você vai fazer um PITAM, você tem que saber fazer. E eu vou ensinar mais ou menos como que é os caminhos das pedras, a técnica, mas se você que está fazendo, vai começar a fazer o curso, né? Olha, é um ótimo investimento, eu falo para todo mundo, porque você vai aprender a parte teórica e a parte prática. E a gente precisa, porque pegou uma situação, como que eu me deparo com uma situação dessa? Outra coisa, advogados orientando os clientes deles a procurar um corretor de imóveis para fazer o PITAM para diminuir a taxa do ITCD. Você vê que maravilha? E você faz e consegue abaixar o ITCD, sabe? Com o seu PITAM. Só que você tem que fazer o curso de perito, se cadastrar lá no Cresce-Cofes para ter o número do CNAE. Mas o ITCD é pelo valor do IPTU da prefeitura? Não, não é. O ITCD ele é um imposto muito alto, não é igual ao do IPTU, para a questão de inventário. Tá? Então os advogados... E só eu como perito que posso fazer isso? Né? Não, somente se você pode fazer o PITAM desde que você tenha o número do CNAE, entendeu? Então, mas o número do CNAE é só... É o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Só quem fez o curso de perito, isso, que aí você se cadastra lá no Cresce-Cofes, paga uma taxa única. O TTI comum ele não tem esse CNAE? Não. Primeiro você tem que fazer o TTI, para ter o seu Cresce. Tendo o seu Cresce... Mas eu tenho Cresce, mas não tenho um perito. Eu não posso fazer, né? É, porque você precisa do certificado para dar entrada lá no Cresce. Sim, vale a pena. Se você souber trabalhar... É que eu não coloquei, mas amanhã, num dos meus slides, eu vou mostrar para vocês o leque que tem a profissão do corretor de imóvel, que você pode estar trabalhando. Você pode trabalhar, focar em uma situação, você pode abraçar tudo. A nossa profissão tem muita coisa que você pode estar trabalhando e ganhando dinheiro. Está trabalhando exclusivamente só como olhador, então, né? Sim, e está ganhando dinheiro. Grande que ele não... Exatamente. Tá? E isso, o legal do nosso curso de perito daqui da rede CETEPS, que ele traz um processo para vocês, como que eu vou me deparar quando um cliente me procurar, entendeu? E nós aqui damos todos os caminhos das pedras. Então, é um ótimo investimento fazer o curso de perito judicial e também o corretor público. O corretor público é outra especialização para aprender a trabalhar com imóveis adjudicados, que são... Então, gente, tem tanto imóvel, dá até dó. Quem tem muito contato com o juiz aí, por exemplo, eu fiquei sabendo aí que está tendo uma... Sim, você faz o seu currículo, você coloca o seu certificado do perito, do corretor público, tá? Por isso que eu... Só agregando valores. Agregando valores, exatamente. Você tendo uma... É aquilo que eu falo para todo mundo. Quando for fazer uma avaliação, porque tem cliente que tem aquela mania de, eu te mando as fotos, Kelly, você faz aí. Não, você tem que ir lá em loco. Você tem que pegar as informações, você tem que colher amostras da região para poder fazer a avaliação e colocar no papel, tá? Outra situação, porque tem cliente que fala assim... Técnico mesmo, né? Sim, não é uma coisa meia boca, não é uma... Não. Eu acho que vale. Igual quando você vai pegar um imóvel, eu aconselho a nunca dar o valor da avaliação já de cara. Por quê? Porque você tem que fazer as pesquisas de mercado. Você falar alto, ele vai amar. Agora, se você falar abaixo, ele vai falar, puxa, a Kelly nem sabe o que ela está falando. Como que ela fala que o meu imóvel vale tanto? Exatamente. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer isso. Igual uma situação que pode acontecer, que já aconteceu isso comigo, o cliente mandar as fotos, eu falo, Kelly, eu quero que você avalie esse imóvel por 600 mil. Falei, peraí, eu tenho que ir lá ver. Se valer 600 mil, eu coloco no meu PITAM.
Aí fui e falei, gente, não vale 600 mil. Na época era 450 mil. Falei, ó, seu imóvel vale 450. Não, mas eu pago, quanto você cobra? Porque pela nossa tabela referencial eu posso cobrar de 0,3% a 1% em cima da minha avaliação. Aí eu falei, só que eu não vou colocar meu nome em jogo não. Por quê? Se eu colocar os 600, como que eu vou, depois se alguém quiser me contestar, um juiz ou até o banco, falei, mas como você chegou nos 600 mil? Exatamente. Aí eu vou chegar e vou falar, não, é porque o meu cliente precisar, porque ele deixou como garantia. Não. Então, exatamente. Então é melhor deixar de fazer. Puta, mas Kelly, você deixou de ganhar? Deixei. Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, eu já tive colegas que já tiveram situações que contestaram e o meu nome está em jogo. Exatamente. E ainda mais quando você vai deixar o seu currículo com um juiz, com um advogado, você tem que fazer o seu melhor, porque ele vai estar sempre indicando, ó, procura a Kelly, porque ela faz certinho. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, tá? E podendo opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, aprendendo o que compete o corretor de imóveis, né, aqui pela nossa lei 6.530, vamos começar a nossa aula. Não que não começou a aula, né? Mas vamos lá. Captação de imóveis, tá? O que eu aconselho a vocês? Porque é o seguinte, que é o que eu falei para vocês ali no início, a questão da avaliação. Primeira coisa que o cliente pergunta, quanto que você acha que vale meu imóvel? E aí? Que é aquilo que você estava falando. Ah, eu acho que vale, não. Eu tenho que ir lá em loco. Então eu aconselho a vocês comprar um caderno de captação, porque vocês vão ter que pegar as informações. Antes de ir, vocês têm que pedir para ele a identidade do imóvel. O que é a identidade do imóvel? Qual que é a identidade do imóvel? Vocês sabem? Escritura, né? Escritura, a matrícula do imóvel, tá? Primeira coisa, eu preciso da matrícula do imóvel para saber se realmente aquele imóvel é dele, tá? Porque pode acontecer, que eu vou dar uns exemplos para vocês, que já aconteceu comigo quando eu estava captando imóveis, tá? Então é a matrícula do imóvel que eu vou ver o quê? É a questão da área construída, porque para dar proprietário... O que está no papel, que de fato está lá na realidade? Sim, porque eu tenho que ver, para eu poder orientar meu cliente se dá financiamento ou não o imóvel, eu tenho que ver na matrícula se a área construída está averbada. Porque se eu for muito na conversa do cliente, porque cliente é assim, você pergunta para ele, tá tudo certo? Tá tudo certo. E aí você vai nessa confiança, chega na hora de você captou o imóvel, pegou a autorização, a exclusividade, colocou placa, vendeu, tirou proposta, aí que você vai mexer com a documentação, aí você vê, não está averbado na matrícula a área construída. Então eu aconselho a vocês que na captação já verifica a documentação do imóvel, tá? E também o carnê do IPTU. Se não tiver o carnê do IPTU, é uma dica também, gosto de dar dica, tá? Que é os caminhos das pedras para vocês. Se sindicalizar lá no Sindimóveis. Por quê? É só você mandar para eles por e-mail o endereço, nem precisa do número da inscrição. Só o endereço, o número e o bairro, eles já mandam para vocês a ficha de cadastro. Para quê? Para vocês comparar se realmente a área construída bate com o que está na matrícula. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Mata do Jacinto. Se você pegar uma matrícula original, a área construída lá é no máximo uns 50 metros quadrados. Vamos falar aí 50 metros. O resto é ampliação. Foi puxando, foi tudo. E foi ampliando a casa, foi reformando, foi aumentando mais um quarto. Tudo você vê já está quase 100% construído no terreno. Porque você sabe que para dar financiamento tem que estar 50%, isso tudo, a gente tem que saber o plano diretor do nosso município, para saber, para poder estar orientando o cliente, até isso. E aí quando você vê, o carnê do IPTU é batata, porque eles pegam tudo por satélite para cobrar, né, o imposto. Então tudo que está construído, até a casinha do cachorro, entra também na área construída dentro do terreno para cobrar o imposto, tá, predial. Então... Professor, por que tem um caso aí de lotes que no IPTU está como lote, já tem casa construída lá, por exemplo? Tem
Tem situações aí que tem minha irmã mesmo mora numa casa aí, Aham. que a casa dela ela paga IPTU de lote, e a casa dela já é construída já. Há muito tempo. E no IPTU não mostra, e não mostra a área construída, só lote. É porque você Verifica, porque não tem problema, mas porque via satélite eles pegam. Então, por que eles não atualizaram isso via satélite? Porque na verdade quem tem, você fala o quê? Para cobrar o imposto? Não, porque, por exemplo, se tem essa informação via satélite, dá pra ver que lá está construído, tem internet, Sim. tudo vai estar pagando. Então, aí eles vão cobrar um imposto em cima dessa área construída. Pois é, e não cobra, tá lá, ela tem 20 Só tá lote. 20 anos pagando como lote. Então, nem vão falar nada, então, para não cobrar imposto dela da área construída. Isso não é falho, assim. Mas tem umas que tem situações que pega realmente a área construída. Aí o que acontece? Por que eu falo isso para vocês? Porque pode acontecer, e vamos voltar lá para a Mata do Jacinto. A Mata do Jacinto na matrícula está 50 metros. Já no carnê do IPTU, está lá, vamos falar aí, 100 metros. Aí eu já sei, puta, então o excesso é 50 metros a mais que tem de área construída nesse imóvel. Aí já não financia. Então, tudo vai depender. É possível que dá. Igual um imóvel, se passou, é muito área construída, não passa financiamento. Voltando de novo na Mata do Jacinto. Porque essa ampliação, o que acontece? Os imóveis lá na Mata do Jacinto, você não acha menos de 100 mil. Não acha. É acima de 300, tem de 180, vamos falar aí, de 180 para cima. Essas casas antigas ampliadas. Tá? E aí o que acontece? Se você não vê a área construída, você não vai conseguir ter êxito na hora de venda. Tipo, vamos falar aí, uma casa de 350 mil, só que lá na matrícula ela está como 50 metros quadrados. Então não vai chegar num valor de 450 mil. Então, é na captação que vocês vão verificar tudo e orientar o cliente, tá? Aí, o que eu falo? O corretor de imóveis, ele tem que ter o kit. O que é o kit? Uma assessoria jurídica, um engenheiro para poder te dar esse suporte para quando pegar uma situação dessa, de você falar, ó, eu tenho um profissional que vai te atender para regularizar o seu imóvel, tá? Então, a gente precisa disso também. Um correspondente bancário para quando for mexer com vendas, de financiamento, um cartório de confiança a gente precisa, apesar que todos eles têm um diferencial muito bom para o corretor, que você manda tudo por e-mail, eles já agilizam as certidões que mais para frente a gente vai aprender, que no caso vai ser amanhã. Então a gente precisa desses suportes, por quê? O nosso tempo é curto, então a gente precisa dessas pessoas para a gente estar orientando e conseguindo resolver e solucionar e botar o imóvel para venda, tá? Eu já tive uma situação de pegar um imóvel que só estava no contrato de compra e venda e não estava reconhecido firma assinatura. A gente pegou a documentação, verificamos que o negócio era sério, que ele realmente era o dono, fomos falar e eram de herdeiros, tudo. Não tinha procuração porque eles tinham comprado parte, era uma chácara, aqui dentro de Campo Grande, ali perto do Pioneiras, ali, tá? Verificamos que ele realmente era dono, tá? Porque aí pegou o contato da família, fomos lá, não, ele é realmente o dono dessa área. O que nós fizemos, gente? Não tinha matrícula, só tinha um contrato de compra e venda. Eu tenho um conhecido, um profissional, que ele é engenheiro agrimensor, ele fez o projeto, isso tudo, a gente fez o orçamento de quanto que ele ia gastar para organizar isso. O primeiro passo é fazer o projeto. Isso. Porque exatamente, ele tem que pegar a anuência dos vizinhos para falar que realmente ele é dono daquela área, tá? Então, tudo isso. Então, o que aconteceu? Ele fez para a gente o orçamento de quanto ia gastar para regularizar essa área, porque tinha que desmembrar, porque ainda estava como fala, desmembrar e membrar, né? Então, estava membrado ainda e tinha que desmembrar essa parte. Então, eu sei que fez um orçamento, ele falou, não, eu topo, precisa regularizar porque eu preciso vender. Até isso, para quando for pegar uma situação dessa, para venda, a gente tem que deixar tudo redondinho, aí sim você põe para venda, tá? Então, anuncia nada. Nunca anuncia nada se não tiver, exatamente, tá? Se tiver uma situação dessa,
é uma dor de cabeça você pegar e anunciar e botar para vender. Então é melhor você deixar tudo redondinho, tiver a sua matrícula, aí você põe para vender. E outra, a gente tem que fazer tudo amarradinho, documentado, porque no início, ai que bacana, aquela é legal, ela me ajudou a organizar tudo, porque na hora que vem o valor, que é a venda, gente, cliente muda total, tá? Então quando envolve dinheiro, as coisas mudam. E dá umas amnésia muito grande nas pessoas. Mas graças a Deus essa situação não teve disso, tá? Mas tem que fazer tudo amarradinho, fazer um contrato de prestação de serviço, falando das suas porcentagens, de quanto que vai pagar para o profissional, tudo, para vocês não terem dissabores. Eu sei que nessa brincadeira, nós gastamos uns 3 anos para regularizar essa área, tá? Não foi assim, porque ele faz o projeto, tem que levar na prefeitura, tudo, pegar anuência. E aí eles são de idade, na época, a esposa dele tinha tido um AVC, sabe? Tivemos que pegar, olha só, pegar ela, levar para um médico fazer um laudo que ela era incapaz, para poder levar para cartório, para conseguir fazer uma procuração. Olha só que situação. E depois falam que corretor não faz nada, sabe? Então, tudo isso aí é ideia da gente. Finalizamos bonitinho, saiu a matrícula, aí sim, colocamos a nossa placa e aí a gente conseguiu vender rapidão, porque era uma área muito boa, 6 hectares dentro de Campo Grande. Tá? Mas você viu a trabalheira? Isso tudo documentadinho para poder depois não ter dor de cabeça. Igual uma situação que já caiu nas nossas mãos. O cliente procurou a gente para... Ah, Kelly, eu quero comprar uma casa até uns 150 mil. E lá vai a gente ver os anúncios. Achamos uma no jornal, vamos lá ver se a casa, né? E lá falava que estava avaliado por 250 mil, mas que ele estava vendendo por 150 mil. Fomos lá, era até na Santa Luzia, essa casa. Chegamos lá, gente, pensa numa casa top. Bem feitinho, com um piso porcelanato, só faltava pintura. E aí, tá, beleza, tudo, 150, documentação. Aí ele veio, então. Gente, quando vem com tal do então, pode saber que lá vem bomba. Resumindo, o cara tinha invadido, era um terreno que dava acesso para 2 ruas, ele invadiu 50% do terreno e o outro 50%. Eles não tinham matrícula do imóvel. Falei, muito bem, então tá, muito obrigada, estou indo embora. Tá? Por isso que eu falo, a gente tem que ir lá primeiro conhecer o imóvel, ver a documentação, tá? Para não ter dissabores. Já teve situações de pegar apartamento, até casa. Sabe naquelas épocas dos nossos pais, vamos falar dos nossos pais que vendia transferência e aquele monte de contrato de transferência com uma procuração, contrato de gaveta. E a gente tinha que torcer para o titular não ter morrido. Eu comprei um desses. Né? Porque quando vem aquela promoção que a procuração do cara, procuração por exemplo. Tem que fazer procuração. Hoje está cada vez mais Antigamente era mais fácil quando saía muito, porque era difícil conseguir financiamento naquelas épocas. Exatamente. Hoje é super fácil. Igual, se vocês pegaram um imóvel para venda, precisa quitar está financiado, precisa quitar o saldo devedor para mexer com financiamento? Não precisa. Você vê que benção? Só que ele não pode ter restrição no nome dele. Tá? Você dá entrada no financiamento numa boa, eles vão quitar aquele saldo devedor e vai dar a diferença para o proprietário. Então não é impedimento vender imóvel que tem saldo devedor. Tá? Só se for à vista, aí tem que pedir um sinal, quitar aquele saldo devedor, esperar sair o termo de quitação para ir para o cartório e fazer a escritura. Só essa parte que é mais delicada. O resto é de boa. Tá? Então, a captação ela é feita na base de pesquisa, tanto no preço como nos padrões construtivos. Então, voltando aqui na captação, o que eu preciso de informação? Então, o que eu vou colocar? Tipo de piso, vamos falar da casa em si. Tipo de piso, se a minha garagem é coberta ou descoberta, se o teto é forro, laje, PVC, forro cedrinho, que eu tenho que pegar essas informações. Se as esquadrias são de alumínio, de ferro, de vidros temperados ou de madeira, tá? Então eu tenho que colher essa informação. Se tem armário embutido nos quartos, na cozinha,
tá? Se tem edícula, se tem piscina. Sim, eu tenho que colher todas essas informações do imóvel. Uhum. Agora vamos falar da parte externa. O que é da parte externa? Se é esgoto, se é fossa, se é centro de quadra, se é de esquina, tá? Se tem mercado, se tem farmácia, se tem escola, tá? Da região. Aí eu pergunto para vocês, eu peguei um imóvel top, tipo Jardim dos Estados. Eu vou pegar as amostras do Jardim dos Estados ou vou pegar onde eu estou avaliando o imóvel? Vamos falar aí, eu gosto de usar Buriti. Sabe aquela casa top, piso porcelanato, lindo, maravilhoso, tipo Jardim dos Estados. Eu vou pegar as amostras do Buriti ou lá do Jardim dos Estados? E aí? Do local que você vai vender, né? Local que eu vou vender, tá, gente? Se ela tá no Buriti, eu vou pegar as minhas amostras do Buriti. Ah, Kelly, mas ela é linda, maravilhosa, do Jardim dos Estados. Tipo, não interessa. Ela tem que ser lá do Buriti. Então, gente, é o que mais tem aqui em Campo Grande. Uma casa linda, 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 mas no lugar errado. Aí eu falei, mas Kelly, teve uma situação dessa no Buriti, uma casa nos 2 terrenos, linda casa, porcelanato, com piscina cascata, sabe, coisa mais linda. Mas o valor do terreno é outro, né? Hã? O valor do terreno continua o mesmo da região. O valor agregado do físico. Ah, Kelly, eu quero 2 milhões na minha casa. Agora eu pergunto para você, você paga 2 milhões, você vai pagar 2 milhões... Desculpa desmerecer o Buriti, mas uma casa de 2 milhões você vai comprar no Buriti ou você vai comprar no Carandabosque? Tem demais isso, né? Tem, vixe, tem muito disso aqui em Campo Grande. Então, gente, só que eu tenho que mostrar para ele que naquela região não vale 2 milhões de reais, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 5 amostras de terreno lá da região, tá? E eu gosto de usar, coloca uma dica para vocês, coloca lá no favoritos, cálculo exato. Lá no cálculo exato você pode reajustar aluguel, calção, fazer até essas amostras, que isso tudo a gente aprende no curso de perito judicial, tá? Usar o cálculo exato. Você joga lá os seus 5 terrenos com os valores e as metragens certinho, ele vai te dar a média de quanto que é o valor do metro quadrado lá. É um aplicativo, cálculo exato. É uma mão na roda para o corretor de imóveis. Você joga as informações lá e isso, ele já te dá o valor você joga lá as amostras, tá? Coloca lá o terreno X que você está avaliando. Hã? Tem um aplicativo já que você baixa. Tem também, eu uso no computador, né, na hora que eu vou fazer as avaliações, tá? Isso é para eu fazer a avaliação do terreno. Da área construída, o que eu uso? Eu tenho que fazer um outro cálculo. Então, a gente usa a tabela do Sinduscon desonerado, tá? Então, cada estado tem a sua tabela, né? Então, lá tem alto, médio e baixo padrão. Tá? Então, aí você vai escolher, vai ver tudo certinho e lá vai estar lá o valor do metro quadrado. Então, se na matrícula, e tudo tem que o que está na matrícula, não é o que tem o excesso, é o que está na matrícula. Por isso que eu falo que a gente tem que pedir a matrícula para ver o que está averbado. Se lá fala 120 metros, eu vou pegar aquele valor que está lá na tabela Você tem que ir pela matrícula, então? Mesmo pela matrícula, mesmo. Mesmo se tiver ampliação lá? Sim, é igual aquela história da fazenda. Fazenda é assim, Kelly, vende minha fazenda que lá tem 480 hectares. E você fica nessa história de 480, confiando porque ele falou 480. Não, minto, 500 hectares. Porque ele sempre arredonda. Quando você pega a matrícula, está 480. Fala, mas seu Antônio, o senhor falou para mim que era 500 hectares? Ah, mas é porque eu arredondei. Não pode. Por isso que eu falo, quando pega um imóvel, a gente tem que verificar o que está lá na matrícula, tá? E aí eu pego o que está na matrícula, a área construída, e multiplico com o que está lá o valor hoje. Ele mensalmente, ele tem um... Isso. Você pega lá, Sinduscon desonorado, tá? E aí, o CUB desonorado, desculpa, perdão, tá, pessoal?
você entra lá no Sinduscom MS e aí procura lá o CUB desonerado, tá? Já tem agora do mês, nós estamos em junho, então ele deve ter o de abril, maio. Exatamente. Você usa para fazer o valor do metro quadrado da área construída. Aí você soma o valor que você achou da área do terreno mais a área construída. Você soma. Só que aí você tem que depreciar também. Então aí você tem uma tabela que você usa para fazer a depreciação desse valor que você chegou. Tá? E isso tudo, bacana, você vai aprender também no perito. Tá? Ele vai fazer os cálculos, tudo. Em função do tempo ou do estado? Da idade. Da idade dele. Isso, da idade e do estado dele, para saber se. Isso, exatamente. Tem uma tabela que você vai pegar a idade e a conservação dela. Então você tem a tabela, faz esse cálculo? Faz. Tem 20 anos. Tem. Que aplicativo que é? Não, a tabela, eu esqueci o nome dela, mas amanhã eu passo para vocês o nome. É a tabela é um nome em inglês. A tabela passa o percentual que você tem que subtrair. Então, exatamente. Tá? Então é de porcentagem 20 anos, você. Por exemplo, hipotético, 20 anos, 5% a menos. É isso. Aí você dá a diminuída e aí você chega no valor de mercado. Tá? Isso quando você vai fazer uma avaliação mercadológica para colocar num PITAM, até para quando você pegar um imóvel para venda, você tem que fazer essa avaliação. Ah, Kelly, mas deu baixo. Gente, mas hoje o imóvel não é igual ao de antigamente. Igual uma situação, um imóvel, uma cliente falou assim, Kelly, mas eu queria 500 mil. Mas hoje o seu imóvel não vale 500 mil. Poderia ser, há 2 anos atrás, ser 500 mil reais. Mas hoje ele está por 400 mil reais. Se eu colocar 500 mil reais, vai demorar para vender. Tá? E vender sonho do proprietário? Infiltração, rachadura. Isso tudo você tem que... boa que você falou agora. Quando você vai fazer essas avaliações para pegar o imóvel para vender, você viu uma fissura, viu um vazamento, sabe? Um vazamento no teto, já orienta o seu cliente a arrumar e pintar. Por quê? Quem vai pegar o imóvel para venda, o que acontece? Se vê uma mancha no teto, Kelly, eu vou gastar aí uns 20 mil reais. E não é nada, era só telha fora do lugar. Você tem os acompanhantes, né? Tem. Então você tem que ir diminuindo esses detalhes que vão no critério de desempate, digamos. Exatamente. E na captação, quando você vai pegar o imóvel para venda e vê esses detalhinhos, você já orienta o cliente para ele arrumar. Fissuras também, é bom sempre ele arrumar. Né? Só que vocês não podem ser omisso. Vou dar um exemplo. O que é ser omisso? Não ser omisso. Piscina. Você sabe que a piscina tá com infiltração e o cara quer passar para frente e fala, não, você arruma, ou quando vier um cliente aqui, eu vou falar para ele que você vai ter que arrumar, impermeabilizar, porque é um custo isso, né? Então, são coisas que a gente não pode omitir. Isso aí é uma sequela desgramada, né? Sim, já pensou uma situação? Essa oculta aí numa piscina, né? Depois um imóvel já comprado, desgaste desgramado. Tá? Demais. Igual uma situação, uma vez um colega falou para mim, Kelly, estava com infiltração na piscina, disse que deu até frio na barriga, fica oco. Aí colocou aterro, mas foi não sei quantas caçamba de aterro para poder, e aquilo não terminava, sabe? Então é muito sério uma situação dessa de infiltração, sabe? Então a gente não pode ser omisso, orientar ele a arrumar, né? Para não ter, porque eu falo para todo mundo. Como é que você consegue descobrir certas coisas que estão muito ocultas aí, Kelly? Aí quando é vícios ocultos não tem como. Igual uma vez eu vendi uma casa, sabe aquelas épocas de início de Minha Casa Minha Vida? Aconteceu uma situação que a gente ficou assim bem, são vícios ocultos, então não dava pra gente ver. Não responde, mas a gente tem que ser prestativo numa situação dessa. Uma casa novinha lá no Nova Lima, a pessoa pediu a ligação, porque eles não fazem o check-up quando constrói, pede
o certo era pedir a ligação da água e da luz e fazer os testes, né? E depois botar para vender, né? O elétrico hidráulico. Isso, aham. Esse cliente não fez. Aí o que aconteceu? Pediu a ligação nova do imóvel. Gente do céu. Colocava a lâmpada, estourava. Botava a outra, estourava. Eu falei, mas que coisa estranha isso que está acontecendo. Casa nova, zero bala, né? Aí ele falou assim, ó, ele pediu para um colega amigo dele, que é eletricista, para ver o que estava acontecendo lá em cima. Meu Deus! Quando viu, parecia ninho de pássaro, sabe? Aquela parte elétrica, aqueles fios, tudo, sabe? Ele tirou foto e mostrou pra gente. Fio fino, sabe? Tudo embananado. Eu falei, o quê? Eu falei, bom, eu não sabia, porque como você vai subir para mostrar para cliente, né? Aí eu falei assim, agora eu vou ter que começar a levar minha escada para subir no... Eu já subi muita casa. E já nasce. Porque não enxerga, você não vê. Você acha que alguém vai subir para ver parte elétrica? Não vai. A luz para ele tá bom. Sabe? E tudo fio fino. Falei, misericórdia. Falei, não, manda as fotos aí, vou mandar para o proprietário, vamos marcar para ir lá, porque isso está errado, está errado. Aí, graças a Deus, ele também não sabia, porque ele tinha uma pessoa que tocava para ele e ele confiava. Às vezes que não sabe, o proprietário não quer. Depois que já recebeu o dinheiro, não quer, mas é ele que tem. Mas tem uns que dão uns baile na gente. Mas graças a Deus, agora o que acontece? Se acontecer uma situação dessa, você dá um prazo, notifica. Não tomou as providências, sabe? Não, pode ser carta, notificação extrajudicial, Não tomou as providências, vai lá na caixa, fala, ó, eu pedi tudo, não deu êxito, eles, ó, trava. E aí, gravar, então, sim, o construtor. Aí ele pira. Aí ele pira, aí ele toma as providências, entendeu? Então, assim, isso eu falo por antigamente. Agora as pessoas estão mais... Porque é muita responsabilidade agora. Então, e você acha que ele vai deixar o nome dele, né? O fato de ter o índice de financiamento muito grande, isso ajuda, então. Né? Exatamente. Tá? Então, por isso que eu falo para os alunos, sabe? Todo o imóvel que vocês vierem pegar para vender, verifica, vê, sabe? Eu sei, gente, que é ótimo a gente pensar em vender. Mas a gente não está vendendo uma calça jeans, uma camiseta, a gente está vendendo um sonho. É tão gratificante você pegar um cliente e falar assim, puxa, Kelly, eu comprei o meu primeiro imóvel. Porque o que acontece? As pessoas hoje, vamos falar até hoje, ela está limpando o nome, ela está juntando para dar entrada, sabe? Ela vai usar o FGTS dela. Então isso é gratificante, você realizar o sonho do cliente. Tá? Então tome cuidado, eu levo isso para a minha vida toda, meu pai sempre disse. Você conhece a Kelly? Já não disse tudo? Disse tudo. Porque quando a pessoa gosta de você, vixe, né? Você conhece a Kelly? Conheço, lá do CETEPS, corretora de imóveis. Nossa, né? Aí começa as qualidades. Quando não tem qualidade, vem o tal do vixe, já diz tudo, né? Não precisa falar mais nada. Eu sempre falo, não precisa nem falar mais do seu Antônio. Já sei quem que é ele. Já está suficiente, já disse tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com questão de pegar os imóveis, verificar, orientar o cliente vendedor, sabe? Para arrumar uma infiltração, porque pode ser uma coisa simples, né? Ou não. Né? Então, assim, eu falo um simples, vamos supor uma situação de uma infiltração. Pode acontecer de ser uma telha fora do lugar, né? Ou telha trincada. Gente, esse pessoal das empresas que coloca as antenas parabólicas, se você não tomar cuidado, você não pode nem olhar torto para as telhas, que ela já trinca. E como as nossas chuvas, ventanias estão cada vez piores. Gente, eu tive uma casa que eu administrava, que as telhas eram telha de concreto, as telhas romanas. Foi uma ventania que levou assim, uma boa parte desses telhas. Uma coisa boa, vou perguntar. Na prática, por exemplo, você conhece um imóvel muito bom, que você teve interesse, você ficou em exclusividade, só que o cara tá na pindaíba desgraçado, não tem dinheiro para comprar nenhuma telha, você fez do seu bolso e depois você restituiu quando vende imóvel?
Não, nunca aconteceu isso comigo, sabe? Mas se surgir uma situação desse, com certeza. Vai do imóvel, Vai do lance da exclusividade, sim. Né? Da noção que você tem se esse imóvel vai vender errado. Já aconteceu comigo de tipo assim, a pessoa não teve, ela perdeu todas as esperanças de vender o imóvel dela, sabe? Eu dei os caminhos das pedras, falei não, e peguei a exclusividade. Isso é muito gratificante, por quê? Porque eu dou aquela segurança para o cliente. E isso a gente tem que fazer. É só assim. E o legal, quando você faz um ótimo trabalho, ele vai estar sempre te indicando. Procura a Kelly, compra com a Kelly. Igual, eu já tive N vontade de parar de mexer com administração de imóveis, de locação. É incrível. Quando eu falo, vou parar, aí que enche de gente, porque é tudo através de indicação. E locação de imóveis, vocês sabem, não sei se vocês já... É pouco, né? Ganha, mas se você tiver uma carteira muito boa, Né? é o fixo de vocês, que é o que paga a água, o aluguel, a gasolina, a gente anda muito. Por quê? Você não vai falar assim, seu Antônio, eu preciso da matrícula para poder dar o financiamento. Não, eu tenho que ir lá, eu sei os caminhos das pedras. Lá, né? Exatamente. Quanto mais rápido eu for, mais êxito eu vou ter o financiamento. Você fica 2 meses lá e não consegue. E cliente não tem tempo. Você pode ser cliente, vendedor, até comprador, não tem tempo. Eu sei os caminhos das pedras, eu tenho que correr atrás. E esse é o meu diferencial, que eu pego lá, pego assinatura, tá? E isso que o cliente gosta, é de comodidade, tá? Então, agora voltando aqui na captação. E com isso, a gente necessita muita pesquisa de mercado, tá? Saber o padrão construtivo, posição solar. Chegou na parte de proposta, gente, é a parte mais emocionante para o corretor de imóveis. Por isso que eu falo, tem que passar todos os tipos de proposta para o cliente vendedor, até chegar no... E as propostas estão vindo só, aqui embaixo é bom também ter um termômetro. Sim. De repente ele está vendo que é a realidade agora. Exatamente. Aí às vezes a 4 propostas foi um pouco melhor, já vai fechar. Exatamente. Então... Aí, você passa a proposta mesmo, você nunca acha proposta que é indecente, então. Não. Você nunca acha, você passa mesmo? Eu passo, juro por Deus. Eu não fico não, porque eu vou mostrar para ele que eu estou trabalhando o imóvel dele. Aí eu escuto, mas Kelly, só isso? Mas é proposta. Isso que eu quero que o senhor entenda, é proposta. Ele já tem um não, eu só basta virar um sim. Um sim ou se não uma contraproposta. Então, proposta é assim, pode ser as indecente, né, que ela vai virar uma decente, que aí vai ficar vai ficar bom para ambas as partes. Né? Por isso que é proposta. E tudo por escrito. Tá? Saber a área útil construída, a área do terreno, os recursos tecnológicos da construção, para você chegar num valor que você possa ser vendido. Você chegou no valor X, seu Antônio, seu imóvel vale hoje 250 mil. Mas Kelly, eu achava que o meu imóvel valia 320. Tá. Hoje o mercado é diferente. Hoje ele está valendo 250 mil. Se o senhor quiser, tá, colocar 320, a gente pode sentir o mercado, mas hoje o seu imóvel vale 250 mil. O senhor quer sentir? Aí uns falam sim, então vamos sentir, vamos jogar nos 320 para sentir o mercado. Aí já tive situação de pegar um apartamento e o cliente, a gente passou por 290 mil. Eu falei, não, meu imóvel não vale só isso não, mas hoje o mercado, o seu apartamento vale 290. Aí ele falou assim, não, então pede 315, porque aí dá uma margem de negociação e os seus honorários aí eu consigo conduzir. Falei, então tá. Gente, eu demorei 6 meses para levar um cliente lá, para ver. Só que a primeira. Aí, assim, é um apartamento que encheu os olhos, sabe? Eu falei, não, vou tentar. Levamos lá tudo. Que deu uma caída na internet, né? Tá reiniciando a live ao vivo. Ah, tá. Pessoal, deu uma caída na internet aí. Estamos vendo aqui, verificando aqui com os técnicos. Já volta rapidinho. Tá voltando. Já voltou? Voltou, tá? Então, Aí aí 6 meses. Deixa eu contar, deixa eu terminar. Levamos lá o cliente amou o apartamento, mas ele fez uma proposta de 300 mil financiamento. Ah, não, eu quero 315 na minha mão. Mas, seu Antônio, a gente explicou para o senhor que a gente jogou 315 para ter uma margem, para tirar os nossos honorários, né? E aí,
Ah, não. Se ele fechar nos 315, beleza. Aí fomos falar para o comprador. Ó, ele só fecha nos 315. Ah, não. Porque eu vou ter gasto com financiamento e depois vou ter gastos com as custas, né? Com registro, tudo. Caiu a venda. Eu sei, gente, que umas 2 vezes a gente deu chance para vender esse apartamento. Aí a gente tirou a conclusão que, na verdade, ele não queria vender o apartamento. Quem queria vender era a esposa e a filha. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais não, sabe? Você vai levando o cliente, tudo. Você existe isso aí, por exemplo. É. Tinha, assim, o cara que mesmo tá forçando, dificultando a venda. Aham. Aí eu falei, não, larga a mão. Porque fica aqueles métodos comparativos. Ah, mas eu vi tal lugar. É assim também, quando você vai pegar imóvel para venda, tá? Quando você pega um imóvel para venda, vocês vão ouvir demais isso quando for fazer a avaliação. A casa lá da esquina, aquela lá, ó, foi vendida por 500 mil. A minha, que é melhor, vale 700 mil. Vocês vão ouvir disso, sabe? Demais. A dele sempre é o melhor. Eu falo que corretor de imóveis, ele vira conselheiro, advogado, psicólogo, sabe? Ama conversar com o cliente, ama conversar com o corretor de imóveis. Não para. Kelly, mas tá ruim? Não. Tá, o mercado... você quer ver o termômetro? É cartório. Kelly, aonde eu vejo isso para eu poder estar orientando o cliente? Então, se você tiver com uma matrícula igual essa daqui, a matrícula fica aqui, tá? Fica bem aqui. E aqui mostra o cartório de registro. No caso, essa daqui é a terceira circunscrição. Por exemplo, você, por região, É dividido, né? É dividido. Por exemplo, o imóvel lá no Tiradentes. Você sabe que tem assim, do lado direito é tal cartório, do lado esquerdo é outro cartório. Como vocês são, não que não sejam bacana, tá? Brincadeira, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer, eu vou passar para vocês, tá? Isso eu... Passaram pra gente no WhatsApp. O que? Os cartórios de... Onde fica as regiões? Porque a gente faz visita em cartórios e um dos cartórios que recebe a gente Passaram pra gente, ó. Legal. Divisão. E ele sempre, quando a gente faz a visita, é o Dr. Helder, lá do no quinto ofício, ali na Dom Aquino. Então, quando a gente faz a visita lá, hoje a gente não está podendo por causa da pandemia, mas ele dá de presente para quem vai lá fazer a visita técnica. E ele passa quais são as regiões e quais são as circunscrições daqueles bairros, tá? Eu vou estar passando para vocês. Tá, eu mando lá no grupo, porque facilita a nossa vida, do que você ir no primeiro, na segunda, na terceira, você já vai, já... Primeiro ofício é onde? Tiradentes, você já vai saber. Isso, exatamente. Tá? Então você já sabe que você não precisa ir no primeiro sabendo que é no terceiro, vai ficar sabendo que é no terceiro. Ali na Barão, entre a 13 e a 14. Tá? Essa é a primeira circunscrição. 3 cartórios de registro. Tá? Aí a segunda circunscrição, são fáceis, tá? Então é bom sempre saber. Kelly, eu tô com uma escritura na mão. Aonde que eu vejo que aonde que é a matrícula e a circunscrição? Sabe lá no verso onde fica assinaturas? Lá no fundo, a última folha onde está a assinatura do comprador, vendedor, ele tem um belo de um carimbo grande e lá tem lá a circunscrição e o número da matrícula, que aquilo é o registro, tá? É um carimbo. Faz esse teste, pega lá na escritura e vê lá. Lá vai ter um carimbão perto onde tem a assinatura do comprador e o vendedor. Lá vai estar mostrando a circunscrição e o número da matrícula. Quando é uma matrícula nesse estilo aqui, ela fica bem aqui o número da matrícula, tá? Do seu lado esquerdo, né? Esquerdo. Aqui mostra o número da circunscrição, aonde é o cartório de registro desse imóvel. E aqui mostra as confrontações, tá? Unidade autônoma designada do apartamento tal. Aí ela vai falar do lado direito, do lado esquerdo, o que contém, tá? Uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Toda vez que for fazer um contrato de compra e venda, tá? Quando faz um financiamento ou quando for fazer uma venda parcelado, por isso que eu falo que tudo depende das propostas, tá?
copia todas essas informações. Mas Kelly, é muita coisa. Gente, é muita coisa, mas me resguardou numa situação de uma venda de um... Copia tudo que tá na matrícula, Tudo essas confrontações aqui, tá? Por quê? Vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu vendi uma sala comercial no centro de Campo Grande. Sabe aquela empolgação, tudo? A pessoa pagou parcelado, a gente fez um contrato de... Tudo, tá, gente? Tem que fazer contrato de compra e venda. Vai mexer com financiamento? Contrato de compra e venda. Venda com parcelado? Contrato de compra e venda. Para amarrar tanto o comprador como o vendedor, tá? Fizemos o contrato de compra e venda, a pessoa pagou parcelado. No que pagou a última parcela, nós fomos para cartório fazer a escritura. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um cartório de confiança para poder dar suporte para a gente. Fomos lá, corremos atrás da documentação, tudo, passamos a escritura, beleza. Isso foi em 2003. Aí a minha cliente me ressuscita em 2017. Oh, Kelly, sabe aquela sala que você vendeu para mim? Sei, então eu vendi ela. Falei, ah, que bacana. Eu tô indo embora para São Paulo, tudo. Falei, tá. Ah, e contrato de compra e venda eu sempre faço em 3 vias, tá? Por quê? Uma para o comprador, uma para o vendedor e uma para mim. Sempre fico com uma via comigo. Aí falou, tá. Aí ela falou assim, então. Quando veio com o tal do então, já me deu até um frio na barriga. Ela falou assim, ó, eu passei a escritura da sala, deu tudo ok. Quando eu fui passar a escritura da garagem, eu não consegui. Eu falei, mas como assim? É porque naquela época esquecemos de passar a escritura da garagem. Por quê? Nesse edifício, ela tinha a matrícula da garagem separado. E da sala. E nessa empolgação, a escrevente, a menina do cartório, em vez dela falar, Kelly, também comeu barriga e eu também comi naquela empolgação, todo mundo comeu. Ela falou assim, então, aí nós não passamos a escritura e com essa de mudança eu perdi minha via do meu contrato. E com isso eu fui lá falar com o ex-dono. E aí ele me disse o seguinte, não, imagina, eu vendi a sala sem garagem. Mas como assim o senhor vendeu a sala sem garagem para mim? Falou, foi sem garagem. E eu quero 15 mil reais na época. Gente, quando ela falou 15 mil reais, eu falei, pronto, eu vou ter que vender meu carro para pagar essa garagem. Aí ela falou assim, você tá com a cópia sua? Eu falei, tô, porque eu falo que corretor, olha, se papel fosse dinheiro, eu tava milionária, gente. Eu guardo tudo. E com isso, você fica com aquela insegurança. Aqui salvou a matrícula? Deixa eu te contar. Fui assim, porque a gente sempre pensa no pior, né? Falei, meu Deus, será que eu escrevi? Será que eu não escrevi? Fui lá no meu arquivo, achei a cópia do contrato. É o contrato de compra e venda. Aí eu tinha colocado, porque vocês podem observar, quando você vai mexer com financiamento, o banco também coloca. Então, quando for fazer uma venda assim, parcelar, tudo, coloca, gente, para se resguardar, tudo. Tá, o que está escrito na matrícula. Porque pode acontecer, tem casos... Aqui, vou te dar um exemplo desse daqui, não perde o raciocínio. Aqui fala, ó, e uma vaga de estacionamento descoberta. Então aqui já diz, mas ela não fala qual que é a numeração. Porque tem condomínios que quando você vende, você vai escolher qual garagem e aí fica na ata do regimento interno. Você quer ver outra situação também que já aconteceu com a gente? Você sabe que cliente só vai na dor, né? Igual a gente só vai para a igreja na dor, né? Cliente é a mesma coisa, só vai para o corretor na dor. O que aconteceu com ele? Sabe esse negócio de não tenho tempo, e de passar a escritura e faz um contrato mal feito, com picareta, tudo, né? Resumindo a obra. Quando ele decidiu, falou assim, eu vou passar a escritura... Aí vem os pepinos. Não, gente, pior que pepino. Falou assim, quarta-feira eu vou passar, eu tô indo para Campo Grande para passar a escritura. Aí, cadê esse vendedor? E nada, e liga para esse vendedor e não consegue falar com ele, tá? No outro dia, o que você descobre? O cara morreu. Morreu. Aí, gente, fica a parte mais emocionante. Ah, tá, beleza, puxa, né? Pô, fulano morreu, tal, né? Tá, beleza. O que você vai fazer? Você vai para os herdeiros.
né? Porque você precisa resolver a situação. Agora você vai querer resolver a situação, né? O comprador. Aí ele pegou e falou, tá. Aí o herdeiro falou assim para ele, tá, a gente sabe que o senhor é o dono. Beleza, a gente tem ciência, tudo, mas nós não vamos pagar o inventário. Legal, né? E aí não sai. Aí o que aconteceu? Ele teve que pagar, aí não deu certo. O que é o meio mais rápido? Porque sabe que ele é o dono, é o tal do uso capião, né? Então ele teve que entrar com o processo. Aí ele fez como uso capião, mais rápido, tá? Porque ia sair mais em conta do que fazer o inventário. O grave não é nem o tempo, é o custo, né? Exatamente. Tá? Então, por isso que eu falo, vender um imóvel parcelado... Mesmo assim não pode, né? Não fez, por isso que eu falo para você, se tivesse feito uma procuração, ele já tinha passado essa escritura. Pode morrer o filho da puta, pode morrer, né? Então, depende, né? Então, assim, se tem uma validade, hoje agora tem validade, eles ligam para saber se ainda está ainda. Público, né? Advogado, eu acho que passa. Sabe? Então, se ele tivesse, tipo, com essa procuração, ter feito lá, ia ser tranquilamente, ele ia passar a escritura. Mas ele não fez esse negócio de, não tenho tempo, não tenho tempo. Tá? Então, orienta seu cliente, fez contrato de compra e venda, pagou a última parcela, já vai para o cartório passar a escritura, para não ter esses dissabores. Já registra, né? Já registra, exatamente. Kelly, mas e aí? Se vira nos 30, pega dinheiro emprestado, parcela, né, tira empréstimo, mas já coloca no seu nome. Tá? A outra coisa também, na captação, tem cliente que não acha assim, quitei, paguei a última parcela, estou feliz da vida. Não, eu tenho que ir lá no banco pegar o termo de quitação e averbar na matrícula. Tá? Então, até isso, na captação, você já vê com ele se já está averbado na matrícula o termo de quitação, tá? Do financiamento, para você estar orientando o seu cliente. Tá? E aqui, ó, é o verso do carimbo. Então, se o correspondente bancário fala assim, Kelly, eu preciso do trio para dar andamento no seu financiamento. Vocês sabem o que é o trio? Trio é o quê? É a matrícula, a ônus e ações reais. Tá? Esse é o trio. Apesar que se você chegar lá no cartório de registro, falar, eu quero o trio. Eles vão te passar o trio. Mas é bom a gente saber qual que é o trio. Tá? Os cartórios, eles têm um tratamento diferenciado com os corretores? Tem sim. Graças a Deus. Gente, eu estava conversando com os amigos do meu pai da época, né? Então, o processo, hoje, a nossa profissão, se você for ver o antes e o depois, o tanto que já conquistou para a gente ser valorizado, o respeito, porque antigamente não tinha tanto respeito. Era conhecido assim um qualquer, uma profissão qualquer. Hoje, amanhã eu vou mostrar para vocês o tanto de coisa que a gente pode estar trabalhando na área imobiliária. Então, esse aqui é o carimbo, tá? Então, quando te pedir o trio, é a matrícula, ônus e ações reais, tá? E aqui, pessoal, é o carnê do IPTU. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já peguei matrícula com erro de digitação, por isso que na captação já verifica isso, tá? Questão de confrontação. Metragem terreno, por exemplo. Também pode acontecer, mas eu peguei de confrontação com o lado esquerdo, com o lote tal, entendeu? E aí quadra, exatamente. E já tive erro também de erro de digitação na prefeitura. Meu cliente ficou 20 anos morando numa casa com erro Estava aqui na matrícula, no carnê do IPTU, é o que está na matrícula, a numeração. E foi erro de digitação na prefeitura. Então, por isso que eu falo, na captação já verifique se está tudo certinho. Então tem que puxar como se fosse a identidade, é o primeiro passo. É a matrícula e o carnê do IPTU. Você precisa para ver se está tudo certinho. Sua lá, sem conferir. Não, eu estou mostrando para vocês todo o procedimento. A gente ainda está na captação de imóveis para ver o valor, tudo, para depois pegar para você, o documento que é a autorização ou exclusividade para poder anunciar e botar placa. Tá? Então a gente ainda está na captação. E aqui eu quero mostrar para vocês. O carnê do IPTU sempre tem que ser aquele o primeiro do ano. O primeiro do ano tem lá a informação que vocês precisam para poder fazer o comparação com a matrícula. Por quê? Igual aqui.
A área construída está falando de 139,44. Só que lá na matrícula fala para mim que é 80 metros, um exemplo. Então eu já sei que lá já tem um excesso, tá? Ampliou e não averbou, né? Não averbou, tá? Então se tem um excesso e não está averbado, eu vou ter uma... E a prefeitura sabe por essas informações? Isso, por causa de via satélite, exatamente. Não dá Tá? financiamento, né? Depende do imóvel. Se ela tiver construído quase 100%, não dá financiamento, aí já não consegue. Aí, o que vai acontecer? Para dar financiamento, aí vai ter que demolir tudo. Se for diferença pouco, o banco... Pouco, passa batido. Agora, quando for uma situação igual aquela que eu falei para vocês lá do... De 50 para 100? Já tem que averbar. Porque como que eu vou conseguir vender aquela casa da Mata do Jacinto por 400 mil... se aquela diferencinha que vai me contar ponto na hora do engenheiro, né, fazer a avaliação lá no banco. Então, a gente tem que ver isso tudo na captação, tá? Que mais coisa? Atestada. Então eu fico sabendo que a atestada é 12,73, né? E a área total 422,12, tá? E é que me mostra. Outra coisa é a questão do ITBI. Você vendeu um imóvel por 130, só que aí o carnê do IPTU está falando que é 150 mil. O cliente comprador vai pagar o ITBI em cima do 130 ou em cima do 150? 150. Sempre do maior, tá? Eu já tive uma situação, nós vendemos uma casa por 130, ela foi avaliada por 150 e o IPTU estava nos 170 mil. Aí ela teve que pagar o ITBI em cima dos 170 mil. Tá? Então, é sempre no valor a maior. E a avaliação da prefeitura era maior do que o que eu paguei no apartamento. É. Eu fiquei revoltado. Então, são coisas, outras observações na captação de imóveis que a gente precisa também pegar, gente. Qual que é o passo a passo? Para pagar o ITBI é o último passo, aí você paga O quê? É um dos impostos, né? Quando você vai passar a escritura. Para passar a escritura tem que estar pago. Para passar a escritura, o ITBI e o registro da escritura. Tá? Isso tudo você paga lá no cartório. Tá? Para você poder tramitar a venda toda vez. Toda vez que eu desse imóvel para outra pessoa, tem que ter o ITBI? Tem. Toda vez que você for tramitar a compra e venda, tem que pagar o ITBI. Tá? Tanto no financiamento, quando... Isso. Tá? Você faz a guia do ITBI, preenche lá tudo bonitinho e tira a guia. 100 mil, né? 100, 200, 300, né? Não, na prefeitura, a escritura eles têm uma tabela, até eles estão até batalhando aí para poder... Porque agora... O valor do imóvel? O valor está no contrato de compra e venda. O valor que a prefeitura avaliou. Então, assim, não é o valor que você vende, não? O ITBI é em cima do valor a maior, que eles cobram, se não me engano, é 2%. No meu caso, avaliou mais do que eu paguei. Sério? Eu contestei, eles pediram 3 avaliações de corretor. A prefeitura é uma coisa bem delicada para contestar. Eu vou pagar 3 avaliações, vai dar a diferença do ITBI. Igual uma vez, quase perdi a venda por causa disso, sabe? Porque era numa avaliação a maior, né? Baixou no ano seguinte, baixou o IPTU, então tinha avaliado errado. Porque quase perdi uma venda numa situação dessa por avaliação ser maior. Aí eu falei assim, fulano, pensa um lado bom. Porque toda vez que vai pagar as custas de um banco ou uma escritura, fala, pelo amor de Deus, é muito caro. Cara, você está fazendo um ótimo investimento. Olha só teu imóvel, olha só como está avaliado por 200 mil e você está pagando por tanto. Então são argumentos. Eu falo assim, a gente tem que ter esses... Exato. Falei, para de ficar pensando peso. Fica pensando com peso. Se você pensa com peso, você não tem nada. E é verdade. Se você não faz loucuras, você nunca vai ter nada. É igual mexer com... Se você lê de cabo a rabo o contrato de financiamento, você não assina. Porque você vai pagar 3 vezes um imóvel, né? Então é melhor pensar... Você pagar a parcela e vai rompendo. Exatamente. Eu falo, você tendo a moeda, que é o seu primeiro imóvel, os outros você vai crescendo cada vez mais. Se quiser fazer o cálculo, assim, até testando, quantos anos, ela pode ver que está pagando 2 casas, ela quer. Mas pelo menos você está com a sua casa, né? Sua casa própria. Então, com isso, a gente terminou a captação de imóveis. Agora, para eu poder anunciar e botar placa, eu preciso algo por escrito.
tá? Que é a exclusividade ou a autorização, tá? Qual é a diferença das duas? A exclusividade, eu falo como corretora de imóveis, tá, pessoal? A exclusividade é assim, eu tenho um imóvel, eu vou deixar para o Pedro. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer parceria com o Pedro, tá? Isso é a exclusividade. Mas só que hoje diz que a prática não está vendo exclusividade mais, é verdade, cara? Ah, mas eu canto o proprietário, sabe? Principalmente aqueles que não sabem qual é o valor de mercado, tudo. Falou, ó, para eu poder Então, ir sem... ainda os Tem muitas imobiliárias que trabalham com exclusividade, tá? Agora, quando a pessoa fala assim, não, Kelly, eu dou autorização, porque já está com em mente quanto que vale o imóvel dele, né? Então ele dá autorização. Aí a autorização é o seguinte, eu tenho um imóvel, eu dou para todos vocês venderem. Aquele que vender recebe seus honorários, tá? A desvantagem da autorização é isso. Por que que eu falo? Eu tô falando, gente, como corretora de imóveis, tá? Por quê? Você peleja, já tive imóvel que eu já fui umas 5 vezes no mesmo dia. Aí você tira a proposta, aí o cliente vendedor fala, putz, vendi ontem, entendeu? Então, a autorização tem essa desvantagem. E outra coisa, toda vez que pegar um imóvel para venda, fala com o dono do imóvel, conversa, porque eles são caixinha de surpresa, eles não falam as coisas, você tem que perguntar. O senhor deu exclusividade para o seu Antônio? Ah, não, eu dei autorização. Beleza, então pode me dar autorização. Agora, se ele falar assim, não, eu dei autorização para o seu Antônio. Ah, então, exclusividade, perdão, corrigindo. Eu dei exclusividade para o seu Antônio. Ah, então eu vou procurar o seu Antônio e vou fazer parceria com ele, tá? Então, eu falo isso, gente, porque Campo Grande, vamos falar aí, o mundo é pequeno demais e o mundo dá muitas voltas. Então, respeita os colegas, porque aí você vai ser sempre respeitado. Eu sempre, toda vez que eu vou fazer parceria, eu sempre falo assim, ó, eu sou Kelly corretora, você faz parceria? Porque você já quebra a pessoa, porque tem gente que fala, não faço parceria. Beleza, parto para outro imóvel. Mas o mundo dá volta, essa pessoa sempre vai voltar na sua mão, tá? Então, pergunta sempre se deu exclusividade. Se deu exclusividade, você procura o colega, faz a parceria com ele, tá? Se tem o cliente, que a maioria a gente conhece muita gente constrói e muita gente quer vender, logicamente. Uma coisa que eu não deixo, eu quero deixar uma dica para vocês, que eu falo que é uma poluição visual. Eu não coloco minha placa se tiver mais uma, se tiver 3 na mesma casa. Eu não coloco. Eu falo, e aí só anuncio. E aí eu falo para ele, seu Antônio, não faz isso com o seu imóvel. Parece que o senhor está leiloando, parece que o senhor está desesperado para vender. Tudo bem que o senhor está querendo vender. Vem cá, mas fica aquele... Já tem 2, né? Você prefere anunciar só nas redes, né? Só, E aí, vamos supor, eu falo assim, se tem lá o meu colega, a placa dele, quanto tempo que essa placa dele está lá? Ah, Kelly, olha, já tem uns 6, 7 meses. Teve êxito? Não. Então, conversa com ele, fala para ele tirar a placa dele, que aí eu ponho a minha. Eu faço dessa maneira, sabe, no mercado. Eu não gosto de colocar quando tem aquele 5, 6 placas, sabe, ou 2 placas. Queima. E aí também fica feio, sabe? Ainda tem vendedor que ainda me bota a placa dele. Aí eu te pergunto, o comprador vai ligar para quem? Para o vendedor, né? Ele não vai ligar para o corretor. Vai estar lá a placa dele lá. Coloca lá proprietário ainda, né? Direto com o proprietário. Então, se ele quer deixar com você, que ele tire a placa dele, né? E se ele não teve êxito com um colega que está lá a placa, então que ele me dê a oportunidade. Mas que legal. Quando o dono da casa, mesmo com autorização, é só autorização, não é exclusividade não. O dono da casa, ele passa autorização para 2 corretores. Sim. Ele pode pôr placa dele também? Tem comprador, tem vendedor que coloca. Mas ele pode? Ele pode porque ele é dono, só nessa exceção. Ele tem que ser o dono para ele pôr. Por isso, o que é o poder do... Por isso que é o poder do corretor, de convencer ele que a melhor opção é deixar para nós, corretores de imóveis, vender. Tá? Sim. Outra coisa também, quando tem uma pessoa morando, quando o vendedor mora, eu deixo bem claro, não abre a casa. Sempre pede para entrar em contato com o corretor. Hoje em dia, gente, está muito perigoso, principalmente para nós mulheres. Vocês, homens, sabem se
como fala, se defender. Mulher não, tá? Então é bom sempre a mulher, tá, meninas, que forem trabalhar, vai sempre você e mais uma outra pessoa juntos atender cliente, tá? Tomem muito cuidado. Já vi N histórias de assalto, Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou botando medo, só estou falando para vocês tomarem muito cuidado, tá? Então a exclusividade é isso. E aí eu quero deixar uma dica para vocês. Por quê? Compra aquela pastinha catálogo, sabe aquelas aquelas pretinhas? Aquelas pastas catálogo. Isso. Então lá vocês vão colocar todas as autorizações e exclusividades. Por quê que eu estou falando isso? Porque quando vocês tirarem o crédito de vocês, anunciar numa rede social, só de anúncio de vendas, o que o Cresce faz? Ela tira o extrato, vai ver lá e vai marcar para ir lá tomar um cafezinho com vocês, tá? Mas na verdade é para ver as exclusividades ou as autorizações, tá? E outra coisa, pegou um imóvel hoje, mas o meu cliente viajou, o que eu faço, Kelly? Porque é top esse terreno e eu quero já botar placa, eu quero anunciar. Então o que é para facilitar a vida? Escaneia a sua autorização ou exclusividade, pede para ele assinar e aí ele reenvia novamente para você e você coloca nessa pastinha catálogo, tá? Aí você pode anunciar, colocar placa tranquilamente, mas tem que estar munido por escrito, tá? Não põe placa, não anuncia se não tiver munido por escrito, ou por exclusividade ou por uma autorização. Por quê? O corretor de imóveis só poderá anunciar por placa se estiver munido por documento por escrito, que eu estava falando para vocês. Se não tiver, o que acontece? A não obediência está sujeita a pena pecuniária que varia de 1 a 3 anuidades. Não tem fiscalização disso, cara? Temos, tem sim. A fiscalização, e está tendo disque denúncia, a gente tem que trabalhar certinho, gente. Até para dar exemplo, tudo. E se você souber de alguém que está trabalhando irregular, denuncia. A gente tem que valorizar a nossa profissão, tá? E aqui, só para a gente finalizar a questão de exclusividade e autorização, tem na apostila de vocês, tá? É a dica que eu quero falar para você. Isso aqui serve tanto para exclusividade como para autorização, que eu vou dar a dica aqui para vocês. Na verdade, aqui está como exclusividade. Exclusividade e autorização não é igual um contrato de compra e venda que tem que ter 2, 3 folhas. Ela é frente e verso, a exclusividade, e a autorização também é super simples, é uma folha só. Mas a dica que eu quero deixar para vocês é essa daqui. Porque lá na aula de operações, o que vocês aprenderam? O que tem que constar numa exclusividade e numa autorização? O nome de vocês, os dados do proprietário, o endereço do imóvel que vocês vão vender, o valor que vocês entraram, fez a avaliação, entrou num consenso com o proprietário, vai colocar aqui. Aí vem a dica que eu quero dar para vocês. A não tratar da venda por intermédio de outro durante um prazo, eu sempre gosto de trabalhar 90 dias. 30 dias você não faz mais nada. Não foi esses dias que vocês começaram o curso? Já está finalizando, você vê? Então 30 dias é muito rápido. Mas começa lá em cima, tá? 120 dias. Pode começar no 120, vai indo, 60 dias ou 90 dias, né? Dias contados nesta data, ficando automaticamente prorrogado por igual período, sucessivamente, caso as partes não se pronunciam 5 dias antes do vencimento. Por que eu falo essa dica, gente? Aí renovou automático. Ele se renova, porque a gente não tem tempo de ficar olhando se, já venceu, vou ter que correr atrás. Exatamente. Você tendo isso aqui é dica de fiscal, tá? Então, se tiver e aí você tem que avisar o proprietário. Se ele for, não quero mais vender, então, tal, avisa 5 dias antes para poder não ficar mais os 120 dias, tá, como prazo. Não gira a catraca de novo. Isso aqui ajuda a gente para não ficar com exclusividade ou autorização vencida. Volume já de imóveis? Sim, exatamente. Se perde por você. Se perde, passa muito rápido, sabe? Então isso aqui é uma dica para vocês. Aí vem todas as informações que vocês aprenderam lá na aula de operações, o que precisa para resguardar vocês e o proprietário, tá?
Então, isso aqui é a parte da autorização e exclusividade. Outra coisa também, mostrou imóvel, a gente precisa guardar informações, conversas de WhatsApp, ficha, termo de visita, e-mails, tá? Quem for mexer com venda de fazendas, tá? Eu brinco, mas o negócio é sério. Faz um selfie com o comprador, sabe? Faz como quem não quer nada, sabe? Faz um selfie. Antes de você mostrar, vai lá, pega uma autorização com o dono da fazenda, sabe? Porque ultimamente, gente, anda umas amnésias assim tremenda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, verifica se a pessoa realmente quer comprar ou não. Estou falando agora de imóvel rural, tá? Porque é uma coisa assim que, Kelly, eu tô com um comprador. Aí você sai que nem doido, né, querendo achar essa área porque o cara tá com um comprador. E na verdade não tá com comprador, sabe? Só tem um especulador. Então a gente tem que fazer pergunta, ver se realmente é concreto, para não ter... É a mesma imóvel rural ou diminui? Os honorários é os mesmos, tá? É 5%. Não faz isso, pelo amor de Deus. Nós vamos falar sobre honorários. Ninguém vai pagar. Sim, mas não trabalha menos que a tabela de referência. Apesar que a área rural, não vou negar para vocês, é sempre 3% que o vendedor de... Agora, área urbana... Não abaixa. Você vê a trabalheira que é? Você tem que orientar o cliente a arrumar a infiltração. Cliente que chega aqui e não tem nem matrícula do imóvel. Na questão dos honorários, tá? Então, assim... Porque agora a nossa tabela ficou tabela referencial. Então, eu aconselho a vocês a trabalhar em cima da tabela que eu vou falar para vocês amanhã, tá? No próxima etapa, tá? Então, eu vou parar por aqui sobre questão de contrato de prestação de serviço de exclusividade ou autorização, tá? Então, amanhã nós vamos estar dando continuidade à questão de placas e etc, tá? Conto com vocês amanhã, a presença de todos aqui no Rede CETEPS, tá? E até mais e uma boa noite para vocês.